Conectado com a informação. Conexão. Sávio Manfredini. Elisiane Correia. Verdinha FM 9h45. Chegou aquele assunto, minha gente, para você tirar sua dúvida. Ser Saúde com Nayana Siebra. Nayana Siebra já está aqui nos nossos estúdios, viu? E olha, uma dúvida bastante comum para quem pratica aí a musculação é saber qual é o método mais efetivo. Aumentar a carga ou fazer mais repetições. A gente vai entender então essas estratégias para hipertrofia. O Elton Gondinho, doutor em Fisiologia Humana pela UES e também presidente da Comissão de Educação Física e Saúde do Conselho Regional de Educação Física 5, já está aqui também nos nossos estúdios para responder a todos esses questionamentos. Dúvida muita, viu? Principalmente desse aqui, ó. E amam a musculação, Nayana Siebra. Bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia. Bom dia, Li. Bom dia, Sávio. Bom dia para você que está em casa nos ouvindo. É uma dúvida também minha, eu brinquei até com o professor aqui antes do estúdio, disse que eu, na musculação, eu vivo perguntando toda a vida, assim, eu pego mais peso ou eu faço essas repetições todas que estão aqui prescritas? E essa semana saiu um estudo, né, que aí foi o que gerou nessa discussão de hoje, porque nesse estudo diz que foram 18 pessoas que foram estudadas ali e deu mais ou menos a mesma coisa, mas aí eu venho saber do professor. E aí, o que é melhor? Bom dia ao público que está nos acompanhando. Bom dia. O que o estudo mostrava é que após fazer algumas avaliações bioquímicas, fazer avaliações da perimetria por ultrassonografia, né, desviam a imagem do músculo mesmo, tanto o volume maior como a intensidade maior tinham os mesmos efeitos nesses parâmetros. O que tem amplamente divulgado na literatura é que existe uma faixa ótima de carga de acordo com uma faixa de volume ótima também. Praticamente toda carga que você levantar, seja um volume alto ou pequeno, se essa carga for condizente com esse volume, se respeitar um princípio do treinamento que a gente chama interdependência, um dependente do outro, volume e intensidade, eu vou ter um resultado de hipertrofia. Mas a literatura traz que faixas entre 6 até 12 repetições são as faixas mais otimizantes desse processo. Em todas as faixas eu posso ter essa adaptação estrutural do músculo, mas essa faixa, segundo a literatura, seria a que responde melhor a esse processo. Aí eu já pergunto, e essas faixas aí que colocam que é de 20 repetições, que eu já vi, 20 repetição, você falou 12, né? Mas já vi de 15 e de 20. Isso é normal ou realmente não é para ser recomendado? Não, é normal. É normal. Principalmente para quem está iniciando o treinamento, um aumento na repetição faz com que você aprenda melhor aquele movimento, que você tenha uma amplitude maior naquele movimento. Um excesso de carga, ela pode também atrapalhar a forma com que você executa o exercício. Você acaba utilizando musculaturas que eram para estar estabilizando o movimento, né? A popular roubada do movimento. E é muito adequado, principalmente para essas faixas iniciais, e traz adaptações estruturais também. Falar adaptação estrutural, estou falando do remodelamento da fibra muscular, normalmente com crescimento. Inclusive, Elton, tem muita gente também que fica nessa dúvida, né? A questão do peso. Em que momento eu avanço, eu priorizo o quê? A execução do movimento bem feito, ainda que seja com cargas menores, ou avanço no peso, né, para tentar realmente aumentar esse esforço? Perfeito. Estou me sentindo de volta às academias, né? Eu escutava muito essas perguntas. A maior amplitude de movimento, ela é muito boa para você trabalhar seu corpo todo, o músculo como um todo, e conseguir respostas teciduais melhores. O problema é que a amplitude de movimento, ela depende da estrutura corporal da pessoa, depende do maquinário muitas vezes. Então, nem todo mundo tem a mesma amplitude de movimento. Esse aqui é um ponto. A carga eu devo aumentar se eu puder executar um movimento pré-determinado
dentro da amplitude necessária e com aquele volume que a gente já estabeleceu. Se eu começo a utilizar musculaturas extras, a famosa roubada, né, ou ajuda, eu posso a longo prazo, principalmente, às vezes acontece agudamente também, eu posso me prejudicar de forma aguda, mas a longo prazo eu acabo me prejudicando. Professor, não posso dar uma roubadinha nunca? Existem protocolos de treinamento que eles preveem a ajuda, né, o treino tocado e o treino parcial. Ao invés de você roubar um movimento, você faz repetições mais curtas. É uma forma de fazer repetições a mais para ver se consegue um pouquinho mais de resultado. Que é o que acontece até no CrossFit, né? Isso. Porque naquele momento do treinamento, da preparação, antes de chegar no treino em si, que é a parte final, sempre tem isso, para saber até onde o seu corpo vai, né? Então, esse seria o ideal, e não fazer isso naquela sua série completa, né? Isso. Até porque, quando a gente pensa assim, não, ele está progredindo, não consegue mais aumentar o peso, mas se ele der uma roubadinha, ele consegue fazer o exercício. Eu posso prescrever isso, eu posso pensar nisso, mas não o aluno iniciante já estava colocando uma carga que não suporta e desde o início fazendo exercício roubado, parcial ou com ajuda. Quantas vezes a gente não vê na academia aquele grupo de adolescentes, né? Um ajudando o outro com uma carga que só os dois fazendo junto eles conseguem realizar o movimento. Professor, e a gente vê muito também essa questão da falha, né? Qual a importância dela nesse processo, de você chegar ali ao seu limite? A gente está levantando aqui algumas pontuações que são bem discutidas na área que estuda, né, sobre o exercício físico, o movimento humano. Um é a questão da falha. Até alguns anos atrás, a maior parte dos estudos mostrava a falha como um componente essencial do treinamento. Ou seja, praticamente todo movimento, e foi isso que esse artigo mostrou agora, se ele fosse realizado até a falha, até a impossibilidade de executar mais movimentos, você teria a melhor resposta adaptativa. Alguns estudos mais recentes mostram que não é necessário ir sempre até a falha. Até porque, se a gente pensar, essa falha é muito subjetiva. Essa falha vai depender não só do peso, mas também de componentes próprios da pessoa, até emocionais. Um dia muito cansativo, a sua falha mudou de parâmetro. Welton, até para explicar também para o nosso ouvinte assim, o que é a falha, né? Exatamente, para quem não está muito acostumado também com esse termo, né? Perfeito. A falha seria a incapacidade de continuar fazendo o movimento. Eu vou fazer um agachamento, vou utilizar aqui uma nomenclatura simples, né? Que é um movimento que a gente realiza no dia a dia também. Vou fazer um agachamento, aí eu não consigo mais fazer uma repetição desse movimento. O problema, dentro dessa sua pergunta, eu já falhei. Se eu começo a fazer repetições parciais, se eu estou roubando no movimento, se eu estou pedindo, já falhou. Quando a musculatura-alvo deixa de responder sozinha à execução daquele movimento, eu já falhei. Essa é a falha. A gente está conversando com o Welton Godinho, doutor em Fisiologia Humana pela UES, presidente da Comissão de Educação Física e Saúde pelo Conselho Regional de Educação Física 5, tirando as dúvidas aí sobre a famosa musculação, minha gente, que todo mundo fica naquela dúvida. A gente está falando muito aqui em relação ao ganho de massa, né, professor? Mas aquelas pessoas que querem emagrecer, o que é que tem de diferente aí? Porque muita gente fica dizendo, não, se você quer ganhar massa, você tem que pegar muito peso. Se você quiser emagrecer, você tem que aumentar, né, a repetição. Tem essas palavras aí soltas, mas o que é que realmente é mais efetivo? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que pensar no déficit calórico. Você está gastando mais energia, aí é o somatório das suas atividades físicas no dia a dia e daquele exercício físico, e o quanto que você está consumindo de energia. A maior parte das pesquisas mostra que o exercício é perfeito para você evitar de ganhar peso. Mas quando a gente fala de perder peso, o exercício tem que ser combinado com outras estratégias para ser mais efetivo. Então, é necessário a gente fazer dieta e, em casos de sobrepeso extremo, né, como a obesidade, muitas vezes até uma ajuda profissional com um psicólogo.
O exercício, além do gasto energético que ele proporciona, ele aumenta a massa muscular, que gera um gasto energético maior no dia a dia, simplesmente para você viver e manter aquela musculatura maior. E ele também gera o que a gente chama de efeito EPOC, quer dizer, o consumo maior de oxigênio pós-exercício. Você fica consumindo mais oxigênio após um exercício intenso e, consequentemente, gastando mais calorias. Não é expressivo esse número de calorias a mais, mas soma isso todo dia durante 1 ano, durante 2 anos, isso faz uma diferença no peso no final do dia. Professor, e para finalizar, né? A gente falou muito de repetições, de carga, mas tem um detalhe, né? O descanso. O que é ideal, né? Entre uma repetição e outra, e até na hora de mudar o exercício, né? Fiz aqui um agachamento, por exemplo, vou fazer outro exercício. Existe uma recomendação geral? Sim, existe uma recomendação de acordo com a classificação daquela pessoa que está praticando o exercício, e de acordo com o exercício que ela está fazendo também, o objetivo do exercício. Quando a gente fala de ganho de massa muscular, remodelamento tecidual, que é a hipertrofia, se pensa em intervalos de até 3 minutos. Esses cálculos são baseados na recomposição energética do tecido muscular. Eu não deixo ele se recuperar todo, mas também não deixo ele com um déficit muito alto para ele continuar conseguindo contrair a musculatura. A ideia é por aí. Quando eu falo desse gasto energético por emagrecimento, eu posso pensar em intervalos mais curtos, justamente porque eu já tive esse déficit energético. Opa, já estou um pouquinho cansado, vou fazer mais exercício, agora que consegui recuperar um pouquinho para continuar gastando energia. E quando eu penso em ganhar muita força, fazer aqueles exercícios como o LPO, né, que tem alguns movimentos no CrossFit também, tenho que ter intervalos longos para recuperar a minha energia total. Um conceito que o pessoal confunde muito e traz aí a importância do intervalo é que o treino ele é catabólico. O treino em si ele destrói a musculatura. É o descanso, é o repouso, é a alimentação que recompõe, que causa a hipertrofia muscular. Então tá aí, perfeito, viu? Acho que a gente vai sair daqui com outra mentalidade. Eu tenho certeza que você que está aí acompanhando nossa programação também. Agradecer, então, a participação aqui do Welton Godinho, né, que esclareceu aí muitas dúvidas, né, para os nossos ouvintes. Agradecer também a Nayana Siebra, sempre trazendo conteúdos relevantes aqui para a nossa programação. Obrigada, sempre um prazer estar de volta. E se você ficou com alguma dúvida, pode acessar lá o Diário Nordeste, que eu conversei com o professor, então tem lá também todos os detalhes da nossa conversa aqui, mais algumas informações. E próxima semana a gente falou aqui um pouquinho, vamos falar de déficit calórico, né? Opa! Falamos tanto, né, ao longo de tanto tempo, então vamos fazer um conteúdo mais específico sobre isso. Combinado, então. A gente fica no aguardo. Muito obrigada, professor. Tchau, pessoal. 9h58, a gente vai fazer aquela divisão de tela. Você que está na TV Diário vai ficar com sorteio